Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, nós vamos continuar a focalizar os clubes brasileiros que foram campeões de torneios internacionais, torneios amistosos internacionais. Dessa vez, vamos falar do Troféu Naranja e nos clubes Santos, Flamengo e Palmeiras, que foram campeões desse torneio na Espanha. Ok? Mas antes disso, de iniciarmos a nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Aquele botãozinho aparece quando o celular estiver assim, né, na horizontal. Ou então, se preferirem, cliquem aqui embaixo do botão inscrever-se. Não se esqueçam de clicarem depois no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam daquele like que é muito importante para o canal. Tá bom? Vamos então ver o vídeo. O Troféu Naranja é um torneio internacional de futebol de caráter amistoso realizado em Valência, na Espanha, sempre no verão europeu. Começou a ser disputado em 1959, com o Santos conquistando o título. Na maioria das vezes, foi uma disputa triangular. Em 2 edições foi um quadrangular e nas restantes, uma disputa apenas entre o anfitrião, o Valência, e um clube convidado. O nome do troféu Naranja, que é laranja em português, é uma referência à fruta que é típica da comunidade valenciana. A Espanha tem sido o maior exportador mundial de laranjas e a grande parte da produção vem da comunidade valenciana. A região tem um clima mediterrâneo perfeito e solo fértil para o cultivo das laranjas, por isso estão disponíveis quase todo o ano. Importante lembrar que o mascote da Copa de 82 na Espanha foi o Naranjito, também referenciado à laranja. Dos clubes brasileiros que participaram do torneio, foram campeões o Santos em 1959, o Flamengo em 1964 e 86 e o Palmeiras em 1997. Além desses 3 clubes que conquistaram o título, participaram também do torneio o Botafogo, 3º lugar em 1961, o Vasco da Gama, 3º lugar em 1980, o Internacional, 2º lugar em 1983 e o São Paulo, 2º lugar em 1991. O Flamengo ainda disputou as versões de 1996 e 1997, tendo ficado em 2º lugar. Valência é a 3ª cidade mais populosa da Espanha. Em 2021, o censo apontava uma população de 789 mil habitantes na área urbana e pouco mais de 1,5 milhão de habitantes na área metropolitana. É uma cidade muito antiga, fundada no ano 138 a.C., onde se encontram diversos museus e demais atrações ligadas à história. É um dos principais portos espanhóis na costa do Mediterrâneo e uma das cidades mais conhecidas e visitadas da Espanha.
O anfitrião do torneio é o Valência Clube de Futebol, tradicional clube da primeira divisão espanhola, fundado em 1919. Na classificação histórica, ocupa a quarta colocação, atrás de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. É também o quinto clube espanhol com mais títulos de competições em nível nacional e o quarto com mais títulos internacionais, atrás de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Em pesquisa realizada em junho de 2014 pelo Centro de Investigações Sociológicas, apontou Valência como o quarto clube mais popular da Espanha, atrás somente do Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, como sempre. Grandes jogadores brasileiros passaram pelo Valência. Lembro-me do primeiro deles de ter sido o Walter Marciano, se não me engano, que era atacante do Vasco, que partiu para a Espanha em 1958. Outro que foi para lá muito cedo foi o Valdo, que brilhou como centroavante do Fluminense. Foram também depois para lá vários jogadores brasileiros, dentre eles Viola, Romário, Neto, Mazinho, Marcelinho Carioca, Leonardo e o goleiro Diogo Alves. O Troféu Naranja de 1959 foi a primeira edição desse torneio. Foi disputado em forma de triangular em junho de 1959, tendo como participantes o anfitrião, Valência, e como convidados a Internazionale de Milão e o Santos Futebol Clube, que sagrou-se campeão. Os dois jogos do Santos foram nos dias 24 e 26 de junho, no estádio Mestalla. No primeiro jogo, houve um empate de 4-4 com o Valência, com gols de Pelé, Coutinho, Dorval e Pepe. No dia 26, contra a Inter de Milão, 60 mil torcedores no estádio viram o Santos proporcionar um show de futebol com uma exibição magistral de Pelé, goleando a forte equipe italiana por 7-1 e sagrando-se campeão do torneio. Pelé marcou 4 gols, Pepe 2 gols e Coutinho 1. O Santos foi a campo com Lalá, Pavão e Mourão, Getúlio, Ramiro e Zito, depois Formiga, Dorval, Jair, Rosa Pinto, depois Álvaro, Coutinho, Pelé, depois Alfredinho e Pepe. O técnico era Luiz Alonso Pérez. A edição de 1964, vencida pelo Flamengo, foi também disputada em forma de triangular, no mesmo junho de 1964. Os participantes foram, além do anfitrião Valência, o Nacional do Uruguai e o Flamengo. Os jogos deste torneio foram realizados no estádio de Mestalla, de 16 a 20 de junho, tendo sido o primeiro no dia 16, em que o Valência venceu o Nacional por 4-2. Os dois jogos do Flamengo foram nos dias 18 e 20, no mesmo estádio. No primeiro jogo, no dia 18, o Nacional venceu o Flamengo por 1-0, e no segundo, no dia 20, o Flamengo sagrou-se campeão, vencendo o Valência por 3-1, com gols de Ayrton, Paulo Choque e Espanhol. O brasileiro Valdo, ex-fluminense, marcou o gol do Valência. O Flamengo jogou com Franz, Murilo, Ananias, Ditão e Paulo Henrique, Nelsinho Rosa e Nelson, Espanhol, Ayrton, Paulo Choco e Carlos Alberto. O técnico era Flávio Costa. Os três times terminaram com o mesmo número de pontos, pois cada um venceu uma partida. O Flamengo sagrou-se campeão pelo saldo de gols. Teve um gol de saldo contra 0 gols do Valência e -1 do Nacional. Como curiosidade, o Nacional era dirigido pelo conhecido técnico brasileiro Zezé Moreira e tinha em seu elenco o zagueiro Maniceira, que depois viria para o Flamengo, e o atacante Sanfilippo, que depois jogaria no Bangu e também no Bahia. O Troféu Naranja de 1986 foi uma disputa em partida única entre o anfitrião Valência, treinado pelo lendário Alfredo Di Stéfano, e um clube convidado. O Valência convidou o Flamengo, que à época tinha como atração o craque Bebeto. O jogo foi realizado no dia 26 de agosto, no estádio Luiz Casanova, e o Flamengo ficou com o título ao vencer o Valência por 3-0, com gols de Aldair, Bebeto e Vinícius. O Flamengo, comandado pelo técnico Sebastião Lazzaroni, jogou com Zé Carlos, Ayrton, Leandro, Aldair e Adalberto,
Andrade, Zinho e Bebeto, Valtinho, Júlio César e Vinícius. Na edição de 1997, foi a vez do Palmeiras ser o campeão. Foi uma disputa em formato triangular entre o anfitrião Valência e dois clubes brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras. Desta vez, o regulamento da competição previa disputa de pênaltis em todas as partidas, independentemente do resultado, valendo um ponto extra ao vencedor nos pênaltis. Na primeira partida realizada no dia 21 de agosto, no estádio de Mestala, o Valência venceu o Palmeiras por 3-1, com 3 gols de Romário, enquanto Zinho fez o gol do Palmeiras. Na disputa de pênaltis, o Palmeiras venceu por 5-4, ganhando um ponto extra contra 3 do Valência. No dia seguinte, o Palmeiras ganhou do Flamengo por 2-0, com gols de Zinho e Oséias, e ainda ganhou por 5-4 nas penalidades. Nos pênaltis marcaram para o Palmeiras Alex, Marquinhos, Cris, Pimentel e Roque Júnior. O Palmeiras jogou com Veloso, Pimentel, Roque Júnior, Kleber e Júnior, depois Wagner, Galeano, Amaral, depois Marquinhos, Alex e Zinho, depois Rogério, Euler, Edmilson e Oséias, depois Cris. O técnico era Luiz Felipe Scolari. O Flamengo mandou a campo Klemer, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Luiz Alberto e Gilberto, depois Leandro, Bruno Quadros, Jorginho, Piekarski e Lúcio, depois Evandro, Renato Gaúcho, depois Iranildo e Sávio. O técnico era Paulo Autuori. No terceiro jogo, o Flamengo venceu o Valência por 3-1, com 3 gols de Sávio, e ainda ganhou nos pênaltis por 4-1. Assim, o Palmeiras sagrou-se campeão com 5 pontos, no total ficando como vice o Flamengo com 4 pontos. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, cliquem no botãozinho que está ali no canto, ou então cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se, ok? E depois não se esqueçam de clicarem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal. E continue assistindo aos vídeos do canal através desses 2 links que estão aparecendo aqui do lado ou vão aparecer, tá bom? E depois visitem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada e até o próximo vídeo com aquele forte abraço.